Eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. Glória a Deus por esse dia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se você gostou, dê um like, comente, se inscreva no nosso canal para que maiores número de pessoas possam nos assistir. Dê um joinha, comente, se inscreva no nosso canal. Amém? Nós vamos estudar esse trimestre lições bíblicas dominicais, terceiro trimestre de 2025, lições adultos. O título: A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base, o crescimento da igreja em meio às perseguições. A Igreja em Jerusalém. O comentarista dessa lição é o pastor José Gonçalves. Amém? Nós vamos tratar lição de número 1, 6 de julho de 2025. O título: A Igreja que nasceu no Pentecostes. Nós temos aqui nosso texto áureo e a nossa verdade prática. Eu vou ler o texto áureo que está em Atos capítulo 2, versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concediam que falasse. Atos capítulo 2, versículo de número 4. Verdade prática. A igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 2, do 1 ao 14. Eu vou estar lendo aqui Atos capítulo 2, do 1 ao 14. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouviam falar em sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua, em que somos nascidos? Partos, médios, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crenteses, árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de moço? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: Varões, judeus, todos que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório, escutai as minhas palavras. Amém? Agora nós vamos ler aqui a introdução da nossa revista. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecoste era uma das festas mais importantes dos judeus. Acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes marca o início da igreja, como a comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel. Joel capítulo 2, versículo de número 28. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial, a fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito foi para dar poder à igreja, para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isto é o que veremos nesta lição. Amém? Eu vou estar trazendo aqui uma introduçãozinha para a gente poder, um pano de fundo, para a gente poder entrar na lição. Nós vamos ver que o escritor de Atos dos Apóstolos é mesmo Lucas, né? Lucas escreveu duas
o Atos dos Apóstolos e o seu livro, né? Lucas, evangelista Lucas. É o que mais enfatiza a obra do Espírito Santo na vida de Jesus. O mesmo Espírito no Jordão guia no deserto, revestiu-os a curar. Nós vamos ler em Lucas 3, capítulo de número 21. Eu vou ler aqui. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado, também Jesus, orando, o céu se abriu. Aleluia. Então, eu aprendo aqui, Jesus orou, o céu se abriu. Se você orar, os céus podem se abrir em nome de Jesus. Agora vem sobre os discípulos de Jesus. Está em Atos, capítulo 1, versículo de número 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha a promessa. Lucas refere-se à promessa, à dádiva do Espírito Santo. O Pentecoste não foi um acontecimento casual, não, mas uma agenda estabelecida por Deus na eternidade. A descida do Espírito Santo. Cristo subiu, o Espírito Santo desceu, o Cristo ressurreto ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo a fim de habitar para sempre com a igreja. Jesus morre e ressuscita, e aí o Espírito Santo vem. Se Jesus não sobe, o Espírito Santo não desce. Aleluia. Em primeiro lugar, o Pentecoste. O dia de Pentecoste. A palavra Pentecoste significa 50º dia. Pentecoste era uma festa que acontecia 50 dias após o sábado. Está em Levítico 23, 15 ao 16. Também é chamada de festa das semanas, em Deuteronômio 16 e 10, Êxodo 23 e 16, Números 28 e 26. Cristo ressuscitou como as primícias que dormem, e durante 40 dias deu prova incontestável da sua ressurreição. Jesus, a prova incontestável, aleluia, glória a Deus. 10 dias após a sua ascensão, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste. Ponto 1. À espera do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os 120 estavam congregando no cenáculo, unânime, perseverando em oração, estavam todos no mesmo lugar. É o que diz o Atos capítulo 2, versículo 1. Eles estavam juntos, orando, na mesma comunhão, na mesma doutrina, no mesmo lugar. Aleluia. Eles tinham o mesmo propósito. Glória a Deus. O derramamento do Espírito no Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, foi um fenômeno celestial. Aconteceu algo verdadeiro do céu. Foi soberano, ele veio para ficar para sempre na igreja. Glória a Deus. Vamos lá. A igreja nasceu no dia de Pentecoste. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecoste era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa, foi o que eu trouxe aqui. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre os discípulos, batizando e derramando o Espírito no Pentecoste para o início da igreja, com uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel, capítulo 2, versículo número 28. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas. Os profetas já anunciavam isso. Joel, do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecoste foi uma prova clara que Jesus havia ressuscitado. Se Jesus não ressuscitou, como diz o apóstolo Paulo, é vã a nossa fé. Jesus morre, ressuscita e o Espírito Santo vem. Ele disse, eu não deixarei vocês órfãos, enviarei o Consolador, o Paracleto. Então Jesus já estava na agenda de Deus. Jesus morre, aleluia, e é ressuscitado. E ele não deixaria os órfãos, né? Não deixaria a gente órfão. Ele enviaria o Consolador, o Paracleto. Oh, glória a Deus. O propósito desse derramamento do Espírito foi para dar poder para a igreja. Nós vamos perceber que a igreja agora ela recebe poder. Poder para quê? Para pregar,
para evangelizar, aleluia, receber o poder. Glória a Deus. A igreja para testemunhar de Cristo. Nós somos testemunhas de Cristo, aleluia, ao mundo e levar a verdadeira adoração. Isso é o que veremos nessa lição. No ponto 1 da nossa lição, a natureza do Pentecoste bíblico. A natureza, que natureza? Natureza divina, é a natureza do próprio Deus. Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito no dia do Pentecoste, foi ouvido do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. Aleluia! Encheu toda a casa. Glórias a Deus, encheu toda a casa. A natureza do Pentecoste bíblico, o derramamento do Espírito, veio como um som. Não foi um barulho, não foi uma falta de ordem, não. Mas um som do céu. A palavra grega, échios, usada aqui, é a mesma que Lucas vai usar em Lucas 21, 25. O derramamento do Espírito foi um acontecimento audível, público e verificável. Aleluia, glórias a Deus. A casa que estavam assentados, Atos 1, 2, versículo 2. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Atos 2, versículo 3. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestados da presença de Deus. É a presença de Deus. São chamados de teofanias. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível, foi o que eu disse, audível, assim como fez no Monte Sinai, lembra? Quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião, houve trovões, relâmpagos, um som forte, o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Êxodo 19, 16. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a voz, para te ensinar sobre a terra, e te mostrou o seu grande fogo. E ouviste as palavras do meio do fogo. Deuteronômio 4 e 36. O derramamento do Espírito veio como um vento. O vento é o símbolo do Espírito Santo. Está em João capítulo 3, versículo de número 8. Assim como o vento é livre, o Espírito Santo assopra aonde ele quer. O derramamento do Espírito veio como línguas de fogo. Foi o que eu li. 2.3. O fogo também é um símbolo do Espírito Santo. Deus se manifestou a Moisés na sarça, lembra? Capítulo 3, versículo 2. Quando Salomão consagrou o templo, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo de número 1. No Carmelo, Elias orou, aleluia, o fogo desceu do céu. 1 Reis, capítulo 18, 38 e o 39. Glória a Deus. Ponto 2. Um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma mais gloriosa e profunda, o Pentecoste marcou o encontro do Espírito com a igreja. Pentecoste, portanto, é a experiência do Espírito Santo lá no Sinai, a letra que foi escrita em tábuas de pedras, Deuteronômio 9, do 10 ao 11. Aqui no Pentecoste, a palavra de Deus foi escrita nos corações, Jeremias 31 e 33, segundo carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 3. Lembra que o salmista vai dizer: escrevi a tua palavra no meu coração, para não pecares contra ti. A palavra de Deus tem que estar no meu e no seu coração, guardada aqui. Guardei a tua palavra. Você e eu, nós temos que guardar a palavra de Deus no melhor lugar. Qual é o melhor lugar? O coração. Lembra no Salmo capítulo 1? Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Nós temos que meditar, buscar ao Senhor enquanto é possível encontrar. Nós temos que buscar a presença de Deus. Glória a Deus. Ponto 3. Centrado em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte e à ressurreição e ascensão de Cristo.
Atos capítulo 2, 23 ao 24, o 32 e o 33. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico. Então, nossa palavra, a nossa pregação tem que ser cristocêntrica. Quem é o centro da Bíblia? Jesus. A minha pregação, a sua pregação tem que ser cristocêntrica. O Jesus é o centro de tudo. Ele é o centro da nossa vida, ele é o centro da nossa casa, ele é o centro da nossa família, ele é o centro de tudo. Glória a Deus. Jesus é o centro de tudo. Ou seja, tem Cristo como centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecoste perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecoste sem cruz. Lembra do profeta messiânico Isaías? Que ele vai dizer que ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas chagas, e pelas suas pisaduras somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas doenças, na cruz do madeiro. Aleluia. Ele se fez de maldição para que nós fosse feito bênção de Deus. Na cruz do Calvário. Foi cravado na cruz. Aleluia. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel, que anunciava que derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, Atos 2:17, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus nos finais do tempo. Jesus morre e diz: tetelestai, quitado, está pago, você não deve mais nada. Aleluia. Ele morreu na cruz por mim e por você. A Bíblia vai dizer que ele morreu pelos nossos pecados. Aleluia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio para nos dar vida eterna, salvação, perdão de pecados, reconciliação. Ele nos reconciliou com o próprio Deus. Nós estávamos afastados. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, desobedientes. Mas Jesus morreu para fazer a reconciliação com Deus. Agora nós somos reconciliados. Glória a Deus por isso. Jesus é maravilhoso. É tudo por graça, tudo por meio da graça. Paulo vai dizer: pela graça sois salvos, por meio da fé. Porque isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente de Deus. Deus é quem salva. A Bíblia diz que ele nos amou ainda sendo pecadores. Esse amor, Paulo vai dizer que esse amor nos constrange. Glória a Deus. Nós vamos partir agora. Ponto de número 2. O propósito do Pentecoste bíblico. Promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som, o vento, o fogo, corridas no Pentecoste, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista que o Pentecoste produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus, Atos 2:11. Logo, o Pentecoste que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentavam o Pentecoste, eles também magnificavam a Deus, Atos 10:46. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal, cheio do Espírito Santo, dá bem graças. 1 Coríntios 14:17. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. É a verdadeira adoração. Jesus disse: vem a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós não podemos adorar a Jesus da nossa maneira. Nós temos que adorar Ele em espírito e em verdade. Há uma forma de adorar Jesus. E essa forma é bíblica, está na Bíblia. Nós temos que adorar Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus por isso. Então, a verdadeira adoração. Adorar a Deus. Louvar a Deus. Engrandecer o seu nome. Exaltar o seu nome. Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Todo poder, aleluia, está em tudo em suas mãos. Foi tudo feito por Ele e para Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Adorar como serafins. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Louvado, engrandecido é o nosso Deus. É o verdadeiro louvor. É a verdadeira adoração. Glórias a Deus por isso. Poder para testemunhar. O Pentecoste tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes
de chegar o grandioso, glorioso dia do Senhor. Atos 2:20. No entanto, essa realidade, nos últimos tempos, não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecostes não foi dado para os crentes se isolarem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. Essa é a missão da igreja. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura da terra. Aquele que crê e for batizado será salvo. A igreja tem que sair das quatro paredes. Nós temos que pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Nós temos que sair. Deus nos deu esse poder. A igreja foi dado esse poder. Jesus morre, ressuscita e diz: esse poder foi me dado nos céus e na terra. E Jesus dá esse poder para a igreja. Pregar, evangelizar, falar que Deus salva, cura, batiza. Em breve voltará para buscar a sua igreja. Glórias a Deus. Mas também para cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, a igreja, necessita de poder para testemunhar. De fato, isso acontece depois do Pentecoste. Lembra que Pedro era um? Aleluia. Depois do Pentecoste, Pedro era outro, porque eles foram revestidos de poder, eles foram cheios do Espírito Santo para falar, para evangelizar. Nós vamos ver que Pedro, o primeiro discurso, Pedro ganha 3.000 almas. O segundo já vai para 5.000. Olha o poder do Espírito Santo. Aleluia. O derramamento do Espírito Santo traz uma experiência pessoal do enchimento do Espírito Santo. 2 e 4. Aqueles discípulos já eram salvos. Perceba que eles já eram salvos. Eles tinham o Espírito Santo. Paulo vai dizer em Romanos 8 e 9, João 20 e 22. Uma coisa é ter o Espírito Santo. Outra coisa é o Espírito Santo ter alguém. E outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio, meu irmão, do Espírito Santo. Seja cheia, minha irmã, do Espírito Santo. Glória a Deus. Seja cheio. Percebam que eles estavam na doutrina, na mesma comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja de hoje, ela precisa ter comunhão, no partir do pão, nas orações, o mesmo propósito, a mesma visão. Aleluia. Ponto 3. Característica do Pentecoste bíblico. Uma experiência específica em Atos do Apóstolo, derramamento do Espírito, no dia do Pentecoste, é mostrado no batismo do Espírito Santo dos crentes. Está em Atos, capítulo 5, versículo número 8. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120.000 almas no Espírito Santo. Atos 1, 15, 2 e 4. Essas pessoas já eram regeneradas e salvas. Percebam que os discípulos já eram salvos, regenerados, transformados. Eles tiveram um revestimento de poder. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus já havia dito que eles já estavam limpos pela palavra. Aleluia. Já estáis limpos pela palavra. Olha o poder da palavra. A palavra de Deus regenera. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus renova, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus regenera, transforma, edifica. A palavra de Deus dá direção. Aleluia, glórias a Deus. A palavra de Deus é mais doce do que o mel. A palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro. É a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é infalível, ela não falha. A palavra de Deus é inerrante, ela não tem erro. A palavra de Deus é inspirada. Aleluia, glórias a Deus por isso. Que os seus nomes estavam arrolados nos céus. Lucas 10 e 20. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal. Isso é o batismo no Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 5. O Pentecoste bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Atos 2 e 33. A morte de Jesus nos trouxe salvação, igreja. Jesus morreu no meu e no seu lugar para pagar nossa dívida. A célula que era ao contrário, ele cravou na cruz do Calvário.
quando ele disse, tetelestai, quitado, está pago. Glória a Deus. Ele morreu no nosso lugar. Era para mim estar na cruz, era para você estar na cruz. Mas ele pagou o preço. O salmista vai dizer que o preço da alma é caríssimo. Ninguém pode pagar. Mas ele pagou. Mas ele morreu. Mas ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida eterna, salvação, perdão de pecados. Glória a Deus por isso. Ponto 2. Uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos 2.4. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi aos crentes falarem em outras línguas. Não há dúvidas que os outros resultados ou evidência do batismo do Espírito Santo se seguem com tudo. Foi o falar em línguas. Foi evidência do batismo do Espírito Santo falar em línguas. Não o sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso, demonstrando por eles que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo do Espírito Santo. Atos 10, 44 e 46. As línguas e o amor. Ponto 3. A evidência física inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Deus derramou o amor em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Romanos 5.5. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal. O amor aparece aqui, não como evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Como vimos, o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, Atos 2.4. O Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, 1 Coríntios 12.13, cujo nascedouro foi no Pentecoste. Esse evento é essencial, porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o Evangelho, tanto por palavras, tanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Nós só podemos pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Nós só podemos falar com o poder do Espírito Santo. Sem mim, nada podeis fazer. E eu quero concluir. A experiência da plenitude é pessoal. O Espírito Santo desce sobre cada um individualmente. Cada um vive a sua própria experiência. Logo eles ficaram cheios e começaram a falar das grandezas de Deus. Sempre alguém ficou cheio do Espírito Santo e começou a pregar. Perceba que o propósito é a pregação do Evangelho. Atos capítulo 1, 8, 2 e 4. Olha o propósito, pregar o Evangelho. Atos 2 e 5, Lucas destaca que foram cheios do Espírito Santo. Mas eles ainda não... Perceba que eles não tinham nascido na mesma cidade. Primeiro ponto. Lugar. Olha aqui, o milagre das línguas, 2,47. No Pentecoste, Deus rompeu a barreira das línguas. Glória a Deus. A barreira, glória a Deus. Deus rompeu as barreiras, Deus rompe barreira. O apóstolo Pedro aborda a questão da glossolalia. Foi um fenômeno tanto de fala como de audição. Assim, a expressão outras línguas poderia ser traduzida por línguas diferentes da sua própria língua materna. O termo traduzido por língua, 2, 6 e 8, dialecto, se referem à linguagem ou dialeto de um país ou de uma região. Olha que maravilha. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Nós precisamos desse poder. Nós precisamos de poder para pregar, para falar que Jesus salva, batiza, cura, em breve voltará para buscar a igreja. Nós precisamos ser revestidos de poder para pregar o ide do Senhor, para pregar nas prisões, nos orfanatos. Glória a Deus. Vamos buscar esse poder com oração, jejum, palavra, doutrina, na mesma comunhão. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Amém.